Então, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Vamos ler do verso 17 até o verso 31. Marcos 10, 17 a 31. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra poderosa. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos em um ato de culto, de adoração ao Teu nome, buscando a instrução que vem de Ti. Que o Senhor nos use, ó Deus. Que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor, ó Pai, desfaça todo laço maligno, todo pecado, ó Deus, que tenazmente nos assedia, que não prospere sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender os Teus caminhos. Que o Senhor nos traga para mais perto de Ti mesmo. Que o Senhor, ó Deus, faça com que a nossa comunhão contigo em Jesus Cristo esteja sempre firme e inabalável. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que fale aos nossos corações, transforme as nossas mentes, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Que nós, ó Deus, tenhamos a consciência do que está sendo dito aqui, no texto que nós acabamos de ler, para vivermos para a Tua glória, tão somente para a Tua glória. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, o que nós podemos fazer para herdar a vida eterna? Seria possível nos apresentarmos a Deus com a convicção de que nós somos bons o bastante para sermos salvos? E se não podemos declarar isso dessa forma, afinal, quem pode ser salvo? Eu não sei se você reparou, mas eu inicio esse sermão agora com as 3 perguntas cruciais que estão contidas no contexto da nossa passagem. 2 dessas perguntas acontecem no primeiro diálogo entre Jesus e o homem anônimo, que também será objeto da nossa análise, mesmo porque esse homem é um retrato muito representativo do quão equivocadas as pessoas podem estar sobre Deus, sobre si mesmas, sobre a fé verdadeira, sobre as coisas desse mundo, sobre o céu, por assim dizer. A terceira pergunta faz parte do segundo diálogo, que acontece entre Jesus e seus discípulos. Uma conversa igualmente reveladora,
e bastante interessante sobre vários aspectos. Eu gostaria então que nós todos lançássemos aqui um olhar atento para corrigir perspectivas à luz da Bíblia, para construir pressupostos corretos, para abandonarmos algumas ilusões que enganam a muitos e para que sejamos mais robustos em nossas ideias e em nosso relacionamento com Deus. Falaremos, irmãos, sobre 4 concepções que são fundamentais para entendermos a Deus, a nós mesmos e as pessoas de uma forma geral, com seus sentimentos e reações. Para vermos como a Bíblia trata os nossos problemas de forma realista, denunciando nossos equívocos e nos apontando o caminho da verdade e da vida. Meus pontos, então, serão os seguintes. Primeiro, as aparências enganam, mas Deus vê o coração. Segundo, alguém pode ter tudo e não ter o mais importante. Terceiro, os homens sem Deus são marcados pela inquietação e pela idolatria. Quarto, somente o Evangelho é capaz de fazer as pessoas se renderem a Jesus e vencerem os ídolos que dominam os seus corações. Vamos ao primeiro ponto, então. As aparências enganam, mas Deus vê o coração. A frase que eu acabei de dizer, irmãos, é simplesmente a conclusão inevitável a que qualquer leitor sério das Escrituras chegará. É a conclusão inevitável. Essa é uma verdade repetida até pelo senso comum. Mas o que é curioso é o quanto ainda somos ou nos deixamos ser traídos pelas aparências externas, pelo que os nossos olhos conseguem decifrar, pelas palavras desacompanhadas de ações, ou mesmo pelas obras desprovidas de real piedade. É impressionante como nós nos confundimos com estas coisas. O autor do livro de Provérbios sabia disso. E exatamente por essa razão ele diz no capítulo 21, versículo 2, todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. O salmista tanto sabia disso, que a oração que ele fez no salmo que nós lemos, no Salmo 139, foi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E por falar em oração, nós sabemos que o íntegro Jó levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos, porque dizia: talvez eles tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Só ora como o salmista e só faz o que Jó fazia pelos seus filhos quem tem a consciência do quanto o pecado tornou o nosso coração doente. O pecado tornou o nosso coração enfermo. Mas felizes são os que agem assim, como o salmista, como Jó. Porque também o profeta Jeremias nos alertou: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A resposta ele mesmo dá logo adiante: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E é claro que eu não poderia deixar de fazer referência ao versículo tema do nosso acampamento no início desse ano, porque foi um momento marcante para nós. Eu estou me referindo a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor havia enviado o seu profeta Samuel para ungir um dos filhos de Jessé, que viria a ser o novo rei de Israel. Samuel foi até lá. E é interessante porque logo que Samuel viu Eliabe, ele disse consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E aí o texto lá diz que, porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração.
Todos os filhos de Jessé foram passando por Samuel, um a um. Até que compareceu o filho menor, o caçula, o pastor de ovelhas, sobre o qual Deus disse, foi este mesmo que eu escolhi. Muito bem, irmãos, pelos parâmetros que geralmente utilizamos, o homem do nosso texto reúne todos os requisitos que nos fariam rapidamente classificá-lo como um homem diferenciado, especial, alguém até mesmo com um tipo de espiritualidade elevada, digno das bênçãos celestiais. Se não, vejamos aqui. A narrativa de Marcos conta que um certo homem correu ao encontro de Jesus. Essa é a primeira informação que nós temos. Um certo homem correu ao encontro de Jesus. É como se esse indivíduo estivesse ávido por um encontro com Cristo. Ele vai a Jesus e ele vai a Jesus apressadamente. Ele está apressado e talvez ansioso para falar com Jesus e para ouvi-lo. Não há como dizer que esse não seja, a princípio, um bom sinal. Qualquer um que lê esse texto pela primeira vez será levado a pensar que esse homem está com o coração aberto para aprender de Jesus e para se tornar um seguidor dele. Qualquer pessoa que lê esse texto pela primeira vez pode depreender isso logo no início da leitura. Além disso, o texto ainda revela que ele se ajoelhou diante de Jesus. Ele se ajoelha diante de Jesus, no que nós poderíamos julgar ser uma atitude de devoção, de quebrantamento. Não são todos os homens que de bom grado se curvam diante do Filho de Deus. Não são. Ainda mais considerando outras coisas que são ditas sobre esse homem mais adiante. Ele vai lá e se dobra, se curva diante de Jesus. Ele faz isso, aliás, de uma forma voluntária, espontânea, sem que ninguém lhe induzisse a essa postura que parece ser a de alguém que está pronto a se humilhar e a reconhecer o senhorio de Cristo. Sobretudo, irmãos, porque ao se ajoelhar, ele também se dirige ao Senhor com um tratamento bastante respeitoso, e ele o chama de bom mestre. Por fim, a sua pergunta demonstra interesse em um tema crucial. Na verdade, essa é a pergunta mais importante a se fazer, e é também aquela na qual os homens mais parecem descuidados. Muitas vezes, inclusive, nós constatamos em nossos dias que as pessoas que são abastadas se mostram distantes desse tipo de preocupação. Porque Deus nos abençoa, às vezes, com tantas riquezas materiais, com tantos tesouros desse mundo, que nós nos esquecemos dos tesouros maiores, da riqueza principal que nós devemos buscar. Mas não era isso o caso desse rapaz, aparentemente. Esse rapaz era dono de muitas propriedades, mas ele quer saber um pouco mais sobre sentido e propósito das coisas. O que farei para herdar a vida eterna? Ele indaga sobre o fundamento da existência, sobre a realidade do porvir. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mas se com tudo isso, meus irmãos, nós interpretarmos que esse homem estava arrependido dos seus pecados, disposto a uma mudança total de vida, em uma busca sincera pela verdade dos fatos e não por aquilo que lhe seria mais conveniente ouvir, nós estaremos completamente enganados. O que, aliás, não seria a primeira vez. Os homens nos enganam frequentemente. As circunstâncias nos enganam frequentemente. As nossas intuições nos enganam frequentemente. Palavras e gestos nos enganam frequentemente. As aparências enganam. Mas Deus conhece o coração. E quando esse homem nem sequer sonhava em ir até Jesus, Jesus já conhecia o que estava no coração dele. O salmista diz
que antes que a palavra venha à nossa língua, o Senhor já a conhece toda. Deus não se impressiona com aquilo que os homens apreciam de forma tão fácil. A nossa limitação em conhecer o coração alheio nos torna suscetíveis aos erros mais banais, aos erros de avaliação. A nossa limitação em conhecer o coração dos outros, às vezes, irmãos, nos faz aplaudir aquilo que nós deveríamos criticar. A nossa limitação em compreender a nossa própria alma não permite enxergarmos o argueiro que está em nossos olhos enquanto apontamos o cisco que está nos olhos de terceiros. Assim somos nós. A visão que nós temos de nós mesmos é recorrentemente mais nobre do que deveria. Recorrentemente. Os outros estão errados. Nós temos razão. Os outros são culpados. Nós somos inocentes. Os outros são maus. Nós somos bons. E vejam como as coisas são distorcidas nestas percepções humanas. O ciúme doentio é tratado como se fosse amor. A ansiedade pecaminosa é tratada como se fosse uma preocupação responsável. A insubmissão rebelde é tratada como se fosse uma resistência sadia. O exibicionismo, no momento de ajudar alguém, se passa por uma atitude de compaixão sincera. A rebelião contra a ordem natural com que Deus criou e rege o mundo é vociferada por muitos como se fosse um interesse legítimo no bem-estar geral da sociedade. O ódio incontido contra as pessoas que Deus colocou em nossa vida é verbalizado como se fosse uma ira santa contra o mal. A fúria e a maldade das nossas expressões é reportada como um mero comportamento antissocial. Confundimos pobreza com humildade. Confundimos bons modos com caráter. Confundimos euforia com conversão. Confundimos riqueza com civilidade. Confundimos diploma com conhecimento. Tudo isso acontece, irmãos, porque o nosso coração é enganoso e as aparências podem turvar a nossa melhor visão das coisas. Ao mesmo tempo, nós aprendemos aqui que Deus vê o coração e que, portanto, seria bom fazermos coro com o salmista no Salmo 19. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu convido você a fazer essa oração. Senhor, livra-me da soberba, que me traz cegueira, que não deixa eu enxergar a realidade do que eu estou fazendo, de quem eu sou, do que eu preciso. Em segundo lugar, nós dissemos: alguém pode ter tudo e não ter o mais importante. O que eu estou querendo dizer com essa proposição? Simples. É possível encontrarmos muita gente, não pouca, muita gente mesmo, que tem em tese tudo aquilo que as pessoas mais desejam ou que gostariam de ter. E ao mesmo tempo desprezam aquilo que real e eternamente importa. O que eu digo para essas pessoas? Eu digo para elas que um dia, aquilo que tem importância suprema vai se impor. E vai pesar muito na maneira como nós temos vivido e diante daquilo que nós temos priorizado. Certa vez Jesus desafiou os seus discípulos dizendo para eles: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á.
Eu confesso que ainda fico abismado quando ouço alguém dizer que quer aproveitar melhor a vida sob a ótica do mundo diante do que Jesus disse aqui. Que quem quiser ganhar a vida vai perdê-la. Que quem a perde para esse mundo verdadeiramente a ganha, acha. Mesmo porque a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos naquela ocasião é desconcertante. Pois que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E sabem por que não existe nada mais importante do que isso? O próprio texto responde: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Por que pensar em Deus deve ser a nossa preocupação suprema? Porque nada se equipara a isso, nada se compara a essa grande responsabilidade que nós temos diante de nós, de servi-lo, de buscá-lo. Jesus aponta para uma realidade transcendental, para a consumação dos séculos, para o juízo final. Ele diz, é ali que se define tudo, a nossa eternidade. Os anos que nós passamos nesse mundo são poucos, viu, irmãos? Mas se a sua conclusão é, eu vou aproveitar os poucos anos da minha vida para ganhar o mundo inteiro, coitado de você. Se a sua conclusão é, eu vou usar os poucos anos que me resta aqui para cultivar melhor a minha vida com Deus e servi-lo, verdadeiramente eu acharei a vida. Você tem se deslumbrado com aqueles que têm tudo o que esse mundo pode oferecer, mas não tem Deus como centro da sua existência? Asaf não ficou deslumbrado, não. Ele foi indignado ao ver a prosperidade dos perversos. Ele ficou tão indignado que ele disse, quase que os meus pés vacilaram. Até que ele entrou no santuário e atinou com o fim deles. É um testemunho que ele conta. Eu não conseguia enxergar direito as coisas. Eu fiquei transtornado quando eu vi que os ímpios prosperavam. Pior ainda, quando eu vi que os justos sofriam. Mas eu entrei no santuário e percebi qual era o meu fim e qual era o fim daqueles que estão distantes de Deus. Você quer estar junto àqueles que ignoram a Deus? Cuidado, para que você não esteja junto deles para sempre. Cuidado para que a perdição que os acompanha não arraste você também para as trevas infinitas. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Parecia que o homem do nosso texto tinha de fato tudo o que é necessário. Como se não bastasse as iniciativas que ele toma e que já comentamos, temos outras características que tornariam aquele sujeito ainda mais invejável, pelo menos para a maioria das pessoas. Por exemplo, o relato paralelo de Mateus acrescenta que ele era jovem. Essa informação nós não temos aqui em Marcos. Marcos fala que ele guardava os mandamentos desde a sua juventude. Em outros lugares aparece uma palavra tipo meninice, ou seja, é como se ele estivesse se referindo à tenra idade, à infância. Aquilo que talvez nós chamaríamos hoje talvez também de adolescência. Mas o fato é que Mateus acrescenta que ele era jovem. E Lucas diz uma outra coisa interessante. Lucas diz que ele era um homem de posição. Então nós não sabemos exatamente o que ele fazia da vida, mas ele era um sujeito importante na comunidade dele. Então pensem só, esse sujeito, esse indivíduo, era jovem e bem-sucedido. Certo?
ele era jovem e bem-sucedido. É o sonho de vários estudantes, de vários adolescentes, de vários pais, não é? É o sonho daqueles que estão nos primeiros anos da mocidade. Você pergunta para as pessoas que rumo que elas gostariam que a vida delas tivesse, e você vai ver que mesmo que existam algumas variações nas respostas, elas provavelmente dirão: eu gostaria muito de ser jovem e bem-sucedido. Quem não gostaria de ser jovem e bem-sucedido? Com quem boa parte dos pais gostaria que seus filhos casassem? Com pessoas jovens e bem-sucedidas. É o ídolo do coração de muita gente. É o anseio de consumo de grande parte da população. Até porque não é tão simples que estas coisas se conjuguem assim. O mais comum é que nós sejamos melhor sucedidos com o passar dos anos. Não é? Depois de ficarmos um pouco mais velhos, com mais experiência. Mas alcançar um nível de prosperidade alto, enquanto somos jovens, não é algo fácil. Mas se alguém disser para muitos: o fulano de tal é jovem e promissor, é jovem e já foi promovido, é jovem e já conquistou muitas coisas, é jovem e já tem independência financeira, os olhos de quem escuta, os olhos dos interlocutores podem brilhar intensamente. Porque parece que esses são os maiores elogios da face da terra, né? É como se, ao ouvirmos coisas assim, já passássemos a admirar alguém de antemão, previamente, porque nós gostamos dessa equação. E em muitos casos, isso sugere que aquele jovem talvez seja uma pessoa trabalhadora, competente, esforçada, prudente, virtuosa. Mas será que ele tem tudo? Será que isso é suficiente em nossa análise? Será que esse é o jeito que o cristão primordialmente deve pensar? Na sequência dos acontecimentos, quando Jesus relembra aquele indivíduo os mandamentos de Deus, nós temos a constatação de que aquelas normas já eram regularmente ou externamente observadas por ele desde a sua mais tenra idade. O que demonstra, irmãos, que aquele homem tinha ética. Que aquele homem tinha moralidade. Que o comportamento dele parecia ser irretocável também. Quer dizer, a sua riqueza, por exemplo, vamos pensar nas coisas todas. A sua riqueza, a riqueza que ele tinha, não era fruto de desonestidade. A gente pode concluir isso. Não era fruto de desonestidade. Ele não era um homem indecoroso, não era um homem violento. Ele não era um homem que exalava maldade pelos poros, assim. Não. Esse homem, ele era até mesmo atencioso com alguns mandamentos da lei. Ele tentava praticar alguma coisa no sentido de tentar fazer a vontade de Deus ou ser bem visto pelos outros. Mas, meus irmãos, diante de todas essas informações e de situações similares, é comum que as nossas mentes sejam levadas ao pensamento de que nada falta a uma pessoa com essas atribuições. Mas a surpresa vem com as palavras de Jesus. O que foi que o nosso Senhor disse no verso 21? Só uma coisa te falta. Deve ter sido uma surpresa realmente muito grande para aquele homem, para os discípulos, como fica claro na sequência, porque Jesus está dizendo, falta uma coisa. Esse conto de fadas, esse mar de rosas que está sendo pintado aqui não é real. Pelo menos não é real de forma plena. Você não é perfeito. Ninguém é. Falta uma coisa. E realmente faltava. Não era uma coisa de só menos importância. Faltava o essencial.
Faltava o essencial, meus irmãos, porque aquele homem tinha tesouros da terra, mas não tinha tesouros dos céus. Não faltavam bajuladores em sua vida, mas faltava Deus. Se aquele homem vivesse hoje, ele provavelmente teria muitos seguidores nas redes sociais, porque as pessoas simpatizam com gente assim. Mas o que ele precisava, na verdade, era se tornar um seguidor de Cristo. Talvez ele vivesse como um príncipe, mas ele precisava curvar o seu coração diante do rei sublime. Nesse caso, nós podemos até dizer que não é que ele tinha tudo. É o contrário, exatamente o contrário, faltava tudo. Ele tinha saúde, juventude, poder, posição, moralidade, religiosidade e dinheiro. O texto nos diz que ele era dono de muitas propriedades. Mas é como dissemos, alguém pode ter tudo e não ter o mais importante. O curioso é que se nós temos o mais importante, todo o resto pode se tornar um acessório bem interessante. Bem interessante. Mas se nós não temos o mais importante, nada mais nesse mundo pode nos satisfazer. Sempre sentiremos falta de alguma coisa. Algo ainda falta. Temos tudo, mas não estamos completos. Não estamos em paz. Não é suficiente. Falta algo ainda. Essa vai ser sempre a sensação, a percepção. Alguém pode sempre nos alertar acerca disso. E esse é o nosso terceiro ponto. Os homens sem Deus são inquietos e idólatras. Tentem agora imaginar o que afinal levou aquele homem até Jesus para perguntar: que farei para herdar a vida eterna? Por que ele fez isso? Eu diria que por duas razões principais. A primeira delas é que aquele homem sabia que havia um enorme vazio em sua alma. Algo dentro dele provavelmente o fazia sentir a necessidade de buscar algum tipo de confirmação, de aprovação da parte de Jesus. Se Jesus era um bom mestre, como ele mesmo reconheceu, ter da parte dele um elogio ou algo assim, um aval, poderia significar muita coisa naquele coração perdido, atrapalhado, que não era tão organizado quanto parece. Porque existe, meus irmãos, um senso divino plantado em cada ser humano que indica que todas as nossas boas qualidades não são determinantes para resolver os nossos problemas com Deus ou para nos dar a certeza absoluta da salvação pessoal. Talvez, então, ele pensou que se Jesus dissesse: vai em paz, que nada te falta, aquele homem poderia vislumbrar algum tipo de paz que o fizesse dormir melhor, ou ter a perspectiva de que, de algum modo, ele contava com a aprovação de Deus. Esse é um entendimento razoável que nós poderíamos ter, irmãos, considerando como funciona o coração humano. Igualmente humana é a segunda razão que pode ser apontada para que esse jovem fizesse esse movimento de ir a Cristo para questioná-lo sobre a vida eterna. Ele estava em busca da chamada autoglorificação. Essa autoglorificação pode ser vista na sutileza extrema do tratamento que ele confere ao Senhor. Ele diz: bom mestre. E parece que essa expressão é despretensiosa. Essa expressão, porém, é tão relevante que no verso 18, Jesus pergunta: por que me chamas bom? Qual é a razão de você me chamar de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Notem bem o que está acontecendo.
Aquele homem acreditava que ele era bom. Mesmo que a sua suposta bondade fosse medida pela régua divina. Se é que os irmãos me entendem. Aqui nós temos, irmãos, o ápice do que é a soberba humana. Aquele homem achava que mesmo levando em conta o parâmetro de Deus, ele não seria achado em falta, ele passaria no teste. Em outras palavras, ele chama Jesus de bom, crendo firmemente que ele era igualmente bom. E daí você entender a reação de Jesus. Por isso afirmamos que, por um lado, aquele homem era inquieto e buscava uma palavra de alívio. E por outro lado, ele era um homem egocêntrico, em busca de glória para si. Convenhamos, um elogio, um aval público de Jesus seria a glória suprema. Seria a glória suprema. Mas ao invés disso, o que Jesus faz, meus irmãos, é arruinar a sua estratégia. Jesus destrói o seu castelo de areia. Jesus atua sempre nos corações para quebrar toda a confiança carnal, a fim de que a glória de Deus, essa sim, se sobressaia. Não existe maior especialista em coração humano do que Jesus Cristo. Nós estamos aí perdidos para entender o coração das pessoas e o nosso próprio coração. Se fôssemos a Cristo, seria mais fácil. Não tem especialista melhor para decifrar o que é o homem, suas emoções, seu coração, o que se passa na cabeça dele, do que Jesus. Ele criou e ele conhece o âmago de cada um de nós. Quando os homens vinham indagá-lo de longe, Jesus sabia quais eram suas motivações mais íntimas. E ele respondia com a incrível precisão de que lhe era inerente. As suas palavras penetravam o peito, esmagavam as consciências, deixavam seus ouvintes atônitos. Jesus sabia quando as palavras não condiziam com os pensamentos. Ele é o grande médico para a alma humana. Só ele põe fim às nossas inquietações angustiantes e às nossas idolatrias absurdas. A Bíblia faz isso. Sabem como? Nos fazendo olhar para Deus ao tempo em que desviamos o olhar de nós mesmos. Às vezes nós achamos o que nós precisamos, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você não sabe do que você precisa. Deus sabe o que você precisa. É bom enfatizar que Jesus não está negando o seu atributo de bondade aqui, viu? Jesus é bom. E Jesus é Deus. O que Cristo está fazendo é desmistificar a ideia de que qualquer homem nesse mundo possa se considerar bom diante de Deus, como aquele homem estava fazendo naquele exato momento. Você pensa que é bom, porque bom só existe um, que é Deus. Você pensa que cumpre a lei, mas eu vou provar que não, porque apenas um cumpriu toda a lei, que é Cristo. Na verdade, todos nós, irmãos, somos transgressores da lei de Deus. Todos nós pecamos e praticamos idolatria ao nos voltar para nós mesmos, ao procurar viver a nossa própria maneira, ao criar uma imagem falsa de um Deus que não é o Deus das Escrituras Sagradas, ao dar ao nosso coração um peso maior a outras coisas do que a Deus, ao querermos ser mais sábios do que Ele, ao querermos alargar os marcos antigos que Ele estabeleceu, ao adorarmos e servirmos a criatura em lugar do Criador. Somos idólatras quando fazemos essas coisas. O verso 21 mostra que, apesar disso, Jesus tinha compaixão daquele homem. É isso que significa a expressão o amou, que nós lemos aí. Misericórdia. Compaixão.
Cristo então o desafia. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Era um teste. Era um teste poderoso. Muito eficiente. Aquele homem não amava a Deus mais do que as suas riquezas. Encarar a verdade às vezes é difícil. Mas alguns homens nesse mundo amam mais outras coisas do que a Deus. Aquele, especificamente, amava mais as suas riquezas do que a Deus, mesmo que as aparências indicassem o contrário. Aquele homem não fazia a sua vida, não construía a sua vida em função de Deus, da sua glória, mas em função dele, de suas riquezas, das suas posses, da sua própria glória. Porque a briga é sempre pela glória. É sempre pela glória. Ou estamos lutando pela glória de Deus, ou estamos buscando glória própria. Aquele homem era um adorador de Mamon. Jesus não estava condenando as riquezas em si mesmas. É sempre bom fazer essa ponderação. Jesus estava condenando as riquezas como um ídolo do coração. E muitas coisas, irmãos, eu digo para vocês, têm o potencial para se tornar um ídolo nos nossos corações, como nós temos aprendido. Não são só as riquezas, não. Há muitas coisas que podem se tornar ídolos no nosso coração. Coisas que vão nos desesperar se alguém roubar de nós. Coisas às quais nós devotamos a nossa vida, os nossos esforços, o nosso tempo. Mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Aliás, eu quero deixar uma indicação aqui para os irmãos, que certamente têm acompanhado, mas quero deixar essa indicação até também para aqueles que acompanham pelo canal, as nossas mensagens pelo canal da Igreja Presbiteriana Peniel no YouTube. Ali há uma mensagem que eu gravei com base em Provérbios 10, 15 a 16. Provérbios 10, 15 a 16. Ali eu falo sobre como nós podemos compreender melhor as questões relacionadas com riqueza, pobreza, o que é bíblico em torno desses assuntos, os cuidados que nós devemos tomar, enfim. Então, para aqueles que se interessarem, acessem o canal e procurem a mensagem Provérbios 10, 15 a 16. Voltando aqui para o texto, vejam a reação do jovem rico no verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Prestem atenção nessas duas palavras. Tem duas palavras-chave aqui, viu? Contrariado e triste. Como foi que ele ficou depois que ouviu Jesus falar? Contrariado e triste. Quer saber se você tem ídolos no seu coração? Como é que você reage quando Jesus confronta você pela pregação, pela exortação paterna, pelo aconselhamento pastoral ou fraterno, pela leitura devocional da palavra? Como é que você reage? Aquele homem padeceu de um desapontamento absoluto. Tal como Caim, depois de ouvir Deus falar, o seu semblante decaiu. Se você perceber que a vida cristã impõe a você o abandono de um hábito, o abandono de um relacionamento danoso, a desistência de um emprego tóxico, a mudança de uma ideia que domina a sua cabeça, que você alimentou como se fosse verdade, como é que você reage? Quando o evangelho confronta com essas coisas. Se a palavra de Deus demonstrar que você precisa doar mais tempo, mais recursos, mais talento para a obra do Senhor, como é que você reage? Se for necessário se corrigir, fazer uma adaptação no estilo de vida, pedir desculpas a alguém que você ofendeu, se tiver que fazer alguma coisa assim, como é que você reage?
Aquele homem ficou contrariado e triste. Não tem jeito, irmãos. Ou nossos corações serão dominados por Deus, ou eles serão dominados pelos ídolos. Diante da palavra de Jesus, ou nós nos quebrantamos e mudamos o curso da nossa existência, ou nós faremos o que muitos fazem e nos agarraremos aos ídolos com todas as forças. Porque nós precisamos de um Deus para servir. E os ídolos não nos satisfazem. Mas se não tivermos o Deus vivo e verdadeiro, nós vamos procurar afogar as nossas mágoas em outra coisa. Nós vamos tentar lançar as nossas emoções em outro lugar. Nós vamos procurar sentido em qualquer outra coisa. Sabe o que é interessante? Aquele homem deveria ter ficado contrariado e triste com ele mesmo. Jesus deu a ele a oportunidade de fazer um autoexame. Ele deveria ter feito esse autoexame e deveria ter se arrependido e ter ficado contrariado e triste consigo mesmo. Mas não. Ele ficou contrariado e triste com o que Jesus disse. Isso é uma inversão das coisas. Você percebe como às vezes a nossa ira está mal direcionada? Ao invés de nos irarmos contra o pecado, nos iramos contra Deus. Irmãos, está na hora de nós demonstrarmos pesar e incômodo com os nossos pecados, com o nosso orgulho, com a dureza do nosso coração, não com Deus. Porque o que Deus está fazendo, ainda que Ele esteja sendo severo, nas palavras, duro ao nosso ver, o que Deus está fazendo é nos trazendo a oportunidade de abrirmos os nossos olhos. É nos acordar da nossa sonolência. Deus demonstra diariamente ter compaixão por nós. Vejam como é grande a compaixão de Deus. Quantos homens o ofendem, quantos homens o desprezam, quantos homens zombam do Senhor. Como Deus tem compaixão de nos manter vivos, de nos sustentar, de nos fazer ouvir a verdade que alguns não ouvem, de ofertar oportunidade de arrependimento. Jesus nos convida, irmãos, a negar a nós mesmos para então seguirmos. O quarto ponto que eu quero destacar aqui, quarto e último. Somente o Evangelho pode fazer os homens se renderem a Jesus e vencerem os ídolos do coração. Não existe nada além do Evangelho que seja capaz de realizar essa transformação. Nada. Eu me lembro aqui das palavras do apóstolo Paulo para os irmãos de Tessalônica. Olha que interessante o que Paulo diz quando escreve a carta aos Tessalonicenses, lá, 1 Tessalonicenses. Porque de vós, irmãos, repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, o Evangelho partiu de Tessalônica, avançou naquela região e o resultado direto foi que as pessoas que ouviram a mensagem deixaram os seus ídolos e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro. O que é que fez isso?
O que fez as pessoas abandonarem o antigo estilo de vida para absorverem o novo? O que fez as pessoas abandonarem os seus pecados de estimação e se voltarem para o Deus vivo? O Evangelho, que primeiro foi pregado por Paulo lá, em Tessalônica, que depois se espalhou pela região da Macedônia e da Acaia. E onde o Evangelho ganhava força e espaço no coração das pessoas, os ídolos eram abandonados e eles passavam a se devotar ao Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, é isto que nós encontramos aqui. É o Evangelho que faz isso, não são outras coisas. As ciências humanas não fazem isso. Elas servem para outras coisas importantes, mas não fazem isso. A inteligência humana, os argumentos humanos não transformam corações. Se os feitos memoráveis dos homens forem o nosso foco em uma matéria como essa, então nós teremos mais fé na humanidade do que em Deus. E se você tiver mais fé na humanidade do que em Deus, você está perdido também. Alguns dos mais conhecidos movimentos filosóficos e históricos tentaram convencer o mundo a confiarem mais na humanidade do que em Deus. Falharam miseravelmente, porque é óbvio que o homem tem limites e que quando a nossa esperança é depositada nos homens, rapidamente nós desembocaremos em crise, em guerra, em depressão, em opressão, em ateísmo e assim por diante. É isso que os homens constroem para si. Mesmo que através da graça comum eles sejam capazes de fazer muitas coisas, o pecado acaba, por vezes, prevalecendo. Agora, o Evangelho é transformador. Compreender o conteúdo da pregação cristã pode ser assustador em um primeiro momento, mas é libertador no momento seguinte. Agora as nossas atenções devem estar na conversa de Jesus com os seus discípulos, porque Cristo afirmou ser difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos, meus irmãos, notem bem, estranharam essa lógica. Essa não é a lógica que combina com a visão normal que os homens têm. Por isso, no verso 26, a pergunta deles foi, então quem pode ser salvo? E aí, irmãos? O que vocês responderiam a uma pessoa que perguntasse para você, quem pode ser salvo? A resposta de Jesus é categórica. Para os homens, é impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus, tudo é possível. Desde quando Jesus estava conversando com um jovem rico, até agora, quando Jesus está conversando só com seus discípulos, ele faz os homens tirarem os olhos deles e olharem para Deus. Bom só existe um, que é Deus. A salvação para os homens é impossível, para Deus, não. Porque para Deus tudo é possível. Essa é a mensagem do Evangelho. A salvação é impossível aos homens, mas é possível a Deus. É isso que o Evangelho diz. A salvação é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Os homens não podem salvar a si mesmos, por mais confiança na humanidade que se deposite, que se tenha, mas Deus pode salvá-los. Deus pode salvá-los. Isso provocou a contrapartida de Pedro no verso 28. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Interessante essa fala, irmãos, em um contexto em que o jovem rico nada queria deixar. Nada queria deixar para trás e nada queria mudar. Pedro diz que deixaria tudo pelo Senhor. Verso 29, tornou Jesus em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Como foi que essa história começou? Com um homem perguntando o que fazer para herdar a vida eterna. Como essa história se conclui? Com Jesus dizendo que a vida eterna não pode ser conquistada pelos homens, mas ela pode ser concedida por Deus a todos aqueles que estiverem dispostos a deixar tudo por amor a Cristo
e ao Evangelho. Aqui Jesus diz que o Evangelho atrai perseguições para os fiéis, mas que ele também reserva recompensas nesse mundo e no porvir. Aqui Jesus se coloca como o Deus suficiente que nos suprirá em todas as coisas. Aqui Jesus nos faz pensar seriamente no chamado da graça, sentenciando que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos primeiros. O Evangelho proclama que todas as pessoas que não creem em Deus fatalmente se prostam diante de ídolos. O Evangelho exorta os homens à renúncia de si mesmos e das glórias que eles buscam, para que toda a glória seja dada unicamente a Deus. Edward Welch, um conselheiro cristão, disse o seguinte, abre aspas, o centro de gravidade no universo de Deus é sua santidade gloriosa, não os nossos anseios. E a pergunta mais básica da existência humana passa a ser: como posso glorificar a Deus? Em lugar de como os meus anseios serão satisfeitos? Ele segue: essas diferenças produzem uma luta no nosso coração. Um lado atrai-nos constantemente para Deus, como servos da sua vontade. O outro, para longe de Deus, como servos dos nossos anseios. Você servirá a Deus ou você servirá a si mesmo? Seus anseios. Não se pode servir a dois senhores. E eu espero que isso tenha ficado bem claro para você. Que Deus nos abençoe.